Para o diretor-geral do Comitê Guandu, é necessária a criação de uma agenda transversal para que projetos como a Coalizão das Cidades pela Água possam dialogar com outras ações. Vamos ver o que ele falou sobre o assunto. Quando você fala em relação ao projeto, né, da TNC, Coalizão das Águas, a ideia é preservar, reflorestar, conservar. Então, se você conseguir passar para a sociedade que o uso e ocupação do solo, ele tem que melhorar o ordenamento, o planejamento e a decisão aonde você vai botar uma escola, uma indústria, isso vai facilitar o entendimento como um todo. Todo mundo sabe que a água é importante, mas como que a água está no seu dia a dia, no bem que ela consome e na própria saúde? Se você conseguir levar essa ideia para outros fóruns, você consegue melhorar esse intercâmbio e aí passa os projetos que são, vamos dizer assim, independentes hoje, as ações independentes, elas vão ter uma visão geral. E lá na frente eles vão se cruzar e ter um resultado. É com esse foco, quando eu falo agenda transversal. Não adianta a gente achar que a solução da qualidade, da quantidade de água vai estar única exclusivamente no recurso hídrico. Ela tem que entrar na agenda do meio ambiente, ele tem que entrar em outras agendas. Até na definição de transporte urbano, por exemplo, você pode influenciar. É a importância desse comitê também trabalhar com outros projetos em paralelo que estão acontecendo aí nas cidades e até vindo por parte dos órgãos públicos. Qual a importância de não tirar esse tema da agenda? A gente falou aqui de uma superação de uma crise hídrica, pelo menos a ameaça de racionamento ficou estabilizada, não há mais, mas esse virou um risco para as empresas também, de futuro, né? Sim, a TNC é comprometida, inclusive, com a gestão de recursos hídricos. Ela é membro do Comitê de Bacia Hidrográfica do Guandu. E o risco para a empresa é enorme. Você tem risco reputacional, quer dizer, a empresa que é identificada como uma empresa que tem desperdício e falta água para a população, por exemplo, você tem esse risco reputacional. Você tem risco físico. Se faltar água, essa empresa não produz ou reduz a produção, né? E físico, financeiro, que no final acaba afetando financeiramente a empresa, né? Agora, eu gostaria de chamar a atenção, porque você fala que vai voltar à normalidade, né? Você sai da crise hídrica para voltar para a normalidade. Essa normalidade é uma ameaça para todo o movimento que está sendo feito com a regularização da água, porque as pessoas começam a esquecer, né, da crise hídrica à medida que começa a voltar a ter água. E a gente tem que investir em ações para que essa crise não volte, né? E esse conceito também de segurança hídrica, que é muito o de criar essa conservação da água como algo sistemático e que esteja sempre acontecendo, né? Eu acho que a segurança hídrica, você a tem ou não, e a verifica, principalmente no período de crise hídrica, né? Quando chove muito pouco, é que você vai ver se tem segurança hídrica ou não. E não há segurança hídrica sem haver a conscientização da população, por isso os comitês de bacia são muito importantes. Sem isso, a conscientização por quê? Porque quando você desmata as encostas, desmata por quê? Porque os planos urbanísticos de cada município vão permitindo, ou porque cada uma das prefeituras ou o Estado permite que ali tenham plantios em região que não é para plantar porque pela segurança hídrica. Então, se essas ações não são de consciência de todos, né, elas vão continuar e elas são sempre crescentes. Nós estamos sempre recuando em relação a essas questões e não avançando. Se comemora, você pode pegar um noticiário, se comemora na região do Amazonas, por exemplo, este ano desmatou um pouco menos do que o ano passado.
mas quando você vai ver somar o que desmatou, 2 vezes a área do estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, é algo que, nos tempos que a gente vive, é absolutamente inadmissível. Aqui no estado, né, hoje tenta o Brasil inteiro sair da guerra fiscal. A gente viveu e poderá viver novamente a guerra entre águas, né, entre estados pela água, como é o caso de São Paulo, Minas e o Rio de Janeiro, como os 3 estados não fossem formados só de brasileiros, né? Então, é necessário que crise, ela não dá, é como dor de barriga, né? No linguagem popular, não dá uma vez só. Então, a gente, para prevenir os efeitos dessa crise, tem que trabalhar antes do que ela aconteça. E trabalhar antes da aconteça é ter exatamente essa política integrada de conscientização da sociedade, que as indústrias saibam que isso é um risco para elas também, e que todos tenham com esse objetivo comum, por necessidade imperiosa, de dar uma equação para essa política devastadora do meio ambiente que nós temos. Qual é a agenda da coalizão Cidades pela Água daqui para frente? Uma vez assinado esse compromisso e o trabalho começando no Rio de Janeiro. Então, nós temos um trabalho que é ampliar o mapeamento de propriedades, toda a bacia do Guandu. Nós vamos começar isso agora, esse mês, em Mendes, Engenheiro Paulo de Fronten. A partir disso, a gente começa a conhecer o território daqueles municípios, em parceria com o Comitê Guandu, implantar novos projetos de pagamento por PSA, aumentando assim a escala de restauração e conservação e tendo resultado para a oferta de água, que eu acho que é importante. Eu queria destacar, quando você fala de segurança hídrica, é planejamento de médio e longo prazo. Isso é importante, porque senão você fica com planejamento de curto prazo e aí na nova crise ou na escassez hídrica você não tem solução que poderia ter sido feito algum tempo atrás, né? Para a gente não ficar sempre no prejuízo, né? Trabalhando isso. Agora, provavelmente, como a gente estava conversando aqui, tendo Paraíba do Sul como principal rio que abastece o Guandu, a tendência é que, de uma certa forma, isso desdobre também para outros municípios, ou vai ficar só concentrado na região do Guandu? O Comitê CEIVAP e a GEVAP, por exemplo, já usaram esse modelo de pagamento de serviços ambientais implantado em Rio Claro, já implantaram 9 projetos na bacia do Paraíba do Sul, a gente apoia, a gente está presente lá em São José dos Campos, que é São Paulo, mas a água vem aqui para o Rio de Janeiro, né? Tem São José dos Campos, Resende, Barra Mansa, né? Já são 9 municípios, já só na bacia do Paraíba do Sul. Bem bacana. Eu acho que tem que trabalhar as 2 bacias. Veja o seguinte, se você começa na bacia do Paraíba do Sul, em princípio parece mais lógico, você está vindo de Montante para Jusante, porque a bacia do Guandu não vai nos dar água necessária para abastecer o sistema, mas ela é importante também ser recuperada, né, como qualquer bacia. Mas a bacia do Paraíba do Sul, ela é indispensável, né, porque o Guandu, mesmo com toda a bacia do Guandu recuperada, ele é um rio que vai fornecer aí, quiçá, 1 metro cúbico por segundo. E os outros 44 estará vindo do desvio do Paraíba. Então, essas 2 políticas são importantíssimas, e uma puxando a outra. São complementares, né? Isso. Bem, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada, deputado. Obrigada, Hendrick. E obrigada a você, telespectador, que acompanha a nossa programação. A gente se vê no próximo programa. Aproveita e segue a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Você também pode enviar dúvidas e sugestões para o nosso e-mail, rioinfoco@alerj.gov.br ou para o nosso WhatsApp 21 98890 4709. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.